Então, a multiplicação, a soma de vetor, né, que é um assunto bem importante. A soma de vetor, ela se dá pelo que se chama de regra do paralelogramo. Tá? Ah, mas tem a regra do polígono. Tem a mesma coisa. A regra do paralelogramo do polígono é a mesma coisa. Tá? Você pode ver ali, ó. Mesma coisa. O vetor W, que está no polígono, é igual ao do paralelogramo. Eu posso trazer um vetor daqui para cá sem nenhum prejuízo, certo? Se eu mantenho a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, eu posso levar o vetor para onde eu quero. Tá? Então, o paralelogramo nada mais é do que eu traçar paralelas e ter a resultante como diagonal. Né? Você pode ver que aqui ele vai gerar a mesma coisa, né? Porque esse meu W que está aqui é o mesmo W que está aqui. Só eu trouxe ele de um ponto e vai ligar no outro. Posso fazer isso? Pode, não vai mudar nada. O vetor te dá essa possibilidade. Vamos enxergar isso de uma forma bem clara, que aqui pode ser que possa estar estranho. Vou pegar dois vetores, um vetorzinho U e um vetorzinho V. Repara que sempre tem que ter a flechinha, porque se eu não botar a flechinha, vai parecer que é o número U mais o número V. E vetor não é número. Vocês vão ver daqui a algumas aulas, na aula que vem, que vetor é uma matriz. Tá? Vetor é uma matriz. Vetor é matriz. Número é número. Número 1, número 4, a massa do soro é 65 quilos. Isso aqui é ar, o resto. Né? Um ar que não pesa. Enfim. Então, isso é número. Agora, mas a força... Ah, mas a força é 55 nisso. Ok, gente, a 55 é a magnitude, é o módulo. Mas ele tem uma direção e ele tem um sentido. Então, vamos lá. Então, eu tenho dois vetores, meu vetor U e meu vetor V. Como é que fica a resultante da soma U mais V? Estou fazendo a resultante. A gente lembrar lá da física, da resultante. Estou fazendo a U mais o V. Ali meu vetor U. Botei ele ali. Fui lá, peguei ele e coloquei ali. Ó, peguei ele e coloquei ali. Desenhei ele ali. Com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. E na pontinha dele ali embaixo, na origem do meu vetor U, eu coloquei a origem do meu vetor V. Então, juntei as origens. Para lá e outro para cá. Né? Eu boto aqui uma canetinha. Um para cá e outro para lá. Certo? Pois bem, como é que vai ficar a soma? A soma, eu traço paralelas. Ali eu tracei a paralela a V. Agora eu tracei a paralela a U. E formou-se, então, um paralelogramo. Aonde está a resultante? A resultante é onde é a origem do meu sistema, que é aqui embaixo. Né? Então, a origem que é aqui. E o meu final é aqui. Certo? Ali. Né? Então, criou-se um novo vetor. Né? O vetor U mais V. Ali. Então, o vetor U mais V, ou V mais U, tanto faz. Ele começa. Aqui é minha origem e aqui é meu ponto final. Certo? Então, nós tracemos paralelas que formam um paralelogramo, por isso regra do paralelogramo. Tá? Então, assim que ocorre a soma vetorial. Bom, alguns pontos importantes que aqui ele está abordando é que tanto faz eu fazer U mais V ou V mais U, a soma vetorial ela é comutativa. Tanto faz 2 mais 3, 3 mais 2 mais 3, 3 mais 2 da mesma. Assim vai ser para vetores, ou seja, ela comuta. Tá? E a primeira ali, o nosso teorema, né, o teorema da desigualdade triangular, quer dizer o seguinte, que nós vamos ser tentados, vocês, né, existe uma grande tentação de dizer o seguinte, que o tamanho desse vetor aqui é igual a U mais V. E isso é falso.
o vetor resultante, o tamanho do vetor resultante não é igual à soma dos tamanhos dos demais vetores. Ela é sempre menor. Certo? Por exemplo, aquela história. Se eu tenho uma força de 4 e eu coloco a 60 graus dessa força uma força de 5, a força resultante vai ser 9? Não. Né? Não vai ser. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com vetores. Então, e essa força resultante vai ser menor que eu somar 4 mais 5. Né? É isso que o teorema da desigualdade triangular está dizendo para nós. Certo? A soma, o comprimento da soma sempre vai ser menor que eu somar o comprimento de cada vetor. Nós já vamos fazer a conta disso, não se preocupem, essas contas vão aparecer, a gente vai enxergar esse teorema lindamente. Vetores opostos, já falamos disso, eles têm sentidos opostos, né? Ou seja, esse vetor, né, tá aqui, meu outro vetor, a ponta dele está para baixo, então eles são paralelos, mas são opostos. E por que isso? E repara como é que eu denoto. Repara como eu denoto. Aqui está o V, que é o oposto de V, é menos V. Então, e qual é o oposto de menos V? É V. Enfim, então eu tenho um vetor oposto se eu coloco o sinal de menos na frente. Tá. Então. Tá. Então agora nós temos a soma de vetores. Eu vou fazer, deixa eu ver. Achei que eu ia entrar na subtração. Tá, mas vamos lá. Depois eu falo da subtração. Então, eu tenho 3 vetores. Como é que eu somo 3 vetores? Então, aqui tem uma dica, né, de como ocorre essa soma. Deixa eu sair daqui, né? Essa soma de 3 vetores, a dica está dada aqui, né? Qual é essa dica? Eu faço isso por associação, né? Eu pego 2 vetores, eu pego essa soma e depois somo com o W. Poderia ter feito o contrário? Poderia ter feito isso aqui? Também, tanto faz. Mas o que quer dizer essa associação aqui que eu estou propondo? Essa associação quer dizer o seguinte, eu vou primeiro pegar o U e o V e vou fazer a soma U mais V. Então, primeiro eu vou fazer a soma U mais V. Quanto é que vai dar a soma U mais V? Então, eu vou lá, coloco a paralela a V, coloco a paralela a U e obtenho a soma. Então, esta soma aqui, vou botar em azul, nesse azul aqui, esta soma aqui é esta soma aqui. Somei isso. Agora que eu fiz a soma U mais V, eu vou somar com o W. Então, agora que eu calculei a soma, eu vou fazer a soma do W. Então, eu vou fazer o quê? A paralela a W, lá na origem, né? Poderia ter colocado aqui o W, poderia colocar o W aqui, não tem problema nenhum, não teria problema nenhum. Né? Poderia ter posto o W aqui, aí eu traçava a paralela aqui. Não muda nada. Traça a paralela a U mais V, e aí aqui em rosa eu tenho o resultante final, né? Ou seja, a resultante final, essa que está em rosa. Tá? Então, eu vou fazendo paralelogramos e vou, então, obter a força resultante. Então, assim eu faço se eu quero somar 3 vetores, uma sucessão de paralelogramos. Certo? Isso aqui não tem mistério, né? Aqui é um exercício de régua. Régua e esquadro. Bom,
Agora sim nós vamos falar da subtração, né? Agora vai entrar a ideia do vetor oposto. Aquele slide lá estava deslocado, eu tinha que trazer ele para cá. Então, o que acontece? Eu vou somar U menos V. Ah, professora, você falou em somar. Sim, a subtração é uma soma. Eu vou somar o vetor U com o oposto de V. Então, eu vou pegar o vetor U e vou somar ao vetor oposto de V. É isso que eu estou dizendo. Então, U menos V é isso. Eu vou somar U com o oposto de V. Beleza. Então, vetor U. Está ali, lindamente. Quem é o meu vetor V? O vetor V está aqui. Mas que vetor eu coloquei aqui? Eu coloquei o V? Não. Eu coloquei o menos V. Porque o V está apontando para cima. O menos V está apontando para baixo. Então, eu estou somando o U com o oposto de V. Quem é o oposto de V? É esse vetor aqui. Como é que eu faço a soma? Novamente, as paralelas. Né? Tracei a paralela menos V, tracei a paralela a U e obtive, então, a resultante. Essa resultante é a V menos U. Ok? Ô, professor, Fale, Alessandro. posso fazer uma pergunta? Claro. Então, a interpretação, então, a gente não vai ter, tipo, V com a seta virada para a esquerda. A gente vai ter menos V com a seta virada para a direita, que vai ser a interpretação de o contrário de V. Essa é a interpretação que a gente tem que ter, não U menos V. Então, seria V Isso. ao contrário. Quando eu tenho U menos V, você tem a mesma coisa que U mais menos V. Isso aqui. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Então, se o teu V é assim, tu vai estar somando o U com o contrário dele. Certo? É isso. Tá? Sim, porque o vetor negativo ele é ao contrário, não, ele Isso. não vai estar subtraindo, ele vai estar só ao contrário. Exatamente. Ele vai estar ao contrário, com um sentido contrário. Exatamente isso. Tá? Certo. Obrigado, senhor. De nada. Então, agora estamos terminando nossa segunda live e vocês vão pegar as suas réguas, seus esquadros, papel milimetrado, hidrocores e vão tentar fazer esse aqui. Certo? Isso aqui está feito. Tentem mexer nisso. Depois do intervalo, a gente vai fazer umas continhas. Beleza? Então vamos encerrando aqui. Vou encerrando a nossa segunda live. Tentem fazer isso. Na volta, nós vamos corrigir isso e dar seguimento. Ok? Então, era isso. Finalizando. Então, esse intervalinho, eu tenho que tomar uma aguinha. Olha o zap. Bom. Vamos lá. Então, a ideia era fazer o contrário. V menos U. Né? Como nós tínhamos visto ali com o colega antes, né? Você vai fazer V menos U. Isso aqui é a mesma coisa que V mais menos U. Então, vamos lá. Esse aqui é o menos U, né? Ó, aqui está o U menos U, que é meu U vem para baixo. Então, o meu menos U vai para cima. Ah, mas o menos vai para cima? Eu botei de propósito, né? Porque isso é uma questão de... Eu defini que o U ele vai apontar para baixo. Então, o oposto do U apontando para baixo é o U apontando para cima. Nomeei. Então, agora eu coloquei o V, tranquilo, ali, bonitinho. Tá ali.
Então, aqui eu tenho... Agora, eu vou somar o V menos o U. Se eu for somar o V menos o U, mesma coisa, né? Tracei o paralelogramo. Ali, né? G menos U. Sem mistério. Bom. Então, e se eu for fazer A menos B mais C? De novo, a gente faz a associação, né? Como assim associação? Eu pego só dois, só... Né? Eu pego só... Posso fazer A menos B mais C. Então, eu posso fazer, né, o A menos B, depois somar com o C. Ou, como é que eu posso fazer diferente? Posso fazer A mais C menos B. Está na mesma, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Isso aqui é a mesma coisa. Se eu fizer o A mais, né, C menos B, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu só troquei o B, eu só comutei, né? Permutei. Né? Então, não vai mudar nada. Então, tá. No caso de vetores, né? Porque de soma algébrica, isso pode dar problema. Então, tá. Então, vamos lá. Eu tenho o meu B. Ó, repara que o meu B, ele aponta para lá. O meu menos B aponta para baixo. O meu A aponta para cá. Então, o meu A foi para lá, o meu B que ia para lá, então o meu menos B aponta para baixo. Traço as paralelas. Então, paralela menos B, paralela a A. E eu faço, então, a soma A menos B. Certo? Então, eu fiz a primeira soma, a soma que está no parênteses. Então, essa soma aqui está feita. Depois, eu vou pegar o C, colocar ele apontando para baixo. Né? Tal qual ele está aqui. Peguei o C, tal qual coloquei ali. Aí eu faço a regra do paralelogramo para o A menos B mais o vetor C. E eu vou ter, então, o vetor resultante aqui, né? Esse vetor resultante aqui é o meu vetor A menos B mais C. Mesma coisa que nós fizemos anteriormente, quando nós tínhamos 3 vetores.